Um homem some misteriosamente na véspera de um dos dias mais importantes de uma pessoa amada por ele. Dias depois, seu corpo é encontrado a quilômetros de distância do local onde foi visto pela última vez. Essa poderia ser apenas mais uma história de um crime real. Porém, existem diversos mistérios sobre ela que não foram solucionados mesmo 40 anos após o acontecido, como uma geleia verde desconhecida encontrada no corpo da vítima. Você está no Teoria 78. Antes de entrarmos na história de Zig Adamski, eu gostaria de lembrar que a sua inscrição e o seu curtir é muito importante para o nosso crescimento. Então, se em algum momento desse vídeo você estiver gostando da história, curta o vídeo e se inscreva no canal. Podemos contar com você? Zygmunt Zig Adamski era um homem de 56 anos que levava uma vida tranquila ao lado de sua esposa, Lottie, em Tingley, uma pequena vila na Inglaterra. A vila de Tingley, onde Zig e sua esposa moravam, era um lugar muito seguro. Eles haviam se mudado para lá após fugir da Polônia, onde durante a Segunda Guerra Mundial, tanto Zig quanto sua esposa haviam sido mantidos prisioneiros por um certo momento. Após todo esse trauma de terem fugido de seu país natal, procuraram o lugar mais seguro possível para se estabelecerem. Tingley era esse local. Eles o adoravam. Zig trabalhava como mineiro de carvão e era conhecido por sua natureza metódica e responsável. Porém, tudo mudaria no dia 6 de junho de 1980. Naquele dia, Zig estava ansioso e estressado, pois o casamento de sua afilhada aconteceria no dia seguinte. Ele se preparava para conduzi-la até o altar. Essa tarefa significava muito para ele, que queria fazer tudo perfeitamente. Como ele e sua esposa não podiam ter filhos, ele considerava sua afilhada como se fosse sua filha. Além disso, ele estava enfrentando uma tensão adicional devido a um desentendimento com seu primo sobre questões relacionadas ao casamento. Durante o almoço com sua esposa e primo, Zig percebeu que havia esquecido de comprar batatas para a refeição. Então, mesmo que fosse tarde demais para prepará-las para o almoço, ele decidiu ir a uma loja comprá-las. Zig deixou a casa informando que voltaria em breve, já que a loja ficava a apenas alguns quarteirões de distância. Mas quando isso não aconteceu e haviam se passado cerca de 30 minutos, Lottie ficou realmente preocupada, pois Zig não era do tipo de pessoa que costumava fazer coisas sem avisar, então ele não deveria ter saído de seu caminho. Assim, Lottie disse ao primo de Zig: "Vá até a loja e veja se ele está lá. Veja o que está acontecendo." Zig havia trabalhado na mina de carvão por quase 30 anos e tinha sérios problemas pulmonares devido à inalação do carvão. Então, Lottie pensou que talvez ele tivesse desmaiado ou passado mal durante o trajeto por causa desses problemas respiratórios. Porém, o primo de Zig não o encontrou durante o caminho, e ao chegar à loja, o dono disse que Zig havia estado lá há cerca de 25 minutos, que tinha comprado um saco de batatas e parecia completamente normal. Tudo estava bem. Ele estava rindo enquanto voltava na direção de sua casa. No entanto, o tempo passava e Zig não retornava. Sua esposa Lottie, preocupada com sua ausência prolongada, decidiu pedir ajuda. Ela e o primo começaram a perguntar aos vizinhos se haviam visto Zig ou se tinham alguma informação sobre o seu paradeiro. Quando perceberam que ninguém tinha notícias dele, Lottie decidiu chamar a polícia. A polícia não estava muito interessada em iniciar uma grande busca por um homem adulto que estava desaparecido há poucas horas em seu bairro, sem sinal de crime ou qualquer outra coisa grave que poderia ter acontecido. Depois que a polícia começou a fazer perguntas para Lottie e os vizinhos sobre como era a vida de Zig, descobriram que recentemente um pedido de aposentadoria antecipada por problemas respiratórios havia sido recusado. A recusa da aposentadoria deixou Zig muito chateado e estressado, o que agravava o seu estado psicológico por conta do desentendimento com seu primo e a ansiedade pelo casamento da afilhada. Além disso, Zig era o principal cuidador de sua esposa, que estava na cadeira de rodas o tempo todo, por conta de problemas de saúde. Diante de todos esses estresses na vida de Zig, a polícia começou a se perguntar se talvez fosse possível que ele não tivesse ido comprar batatas, mas sim, na verdade, abandonando sua família. Assim, no dia em que Zig desapareceu, a polícia disse a Lottie e ao primo de Zig para aguardar e ver se ele voltava naquela noite. Afinal, no dia seguinte seria o casamento de sua afilhada. Então, Lottie e o primo de Zig ficaram na casa a noite toda, mas Zig não voltou. Na manhã de 11 de junho, 5 dias após Zig ter ido comprar batatas e desaparecido, um homem chamado Trevor Parker chegou para trabalhar no pátio de carvão do seu pai na cidade inglesa de Todmorden. O pátio de carvão era basicamente apenas um grande terreno aberto rodeado por uma cerca de correntes, que se encostava em trilhos de trem. Dentro do terreno, havia grandes montes de carvão,
Além disso, havia um pequeno prédio de escritórios. Assim, naquela manhã, quando Trevor passou pelos portões desse pátio de carvão, ele pôde ver todo o terreno logo que entrou. Ao olhar ao redor, ele notou que tudo estava molhado por causa de uma tempestade daquela manhã. Depois de fazer uma espécie de varredura pelo terreno para garantir que o carvão não tivesse sido espalhado pela tempestade, ele seguiu para o pequeno prédio de escritórios para fazer algum trabalho administrativo. Trevor trabalhou nesse prédio de escritórios por um tempo, e por volta da hora do almoço, decidiu sair para comer e ter uma longa pausa. Então saiu e foi para o pub, onde ficou por algumas horas. Por volta das 15h45, ele voltou para o pátio de carvão. Ao atravessar os portões, tudo parecia igual, exceto por uma coisa escura no topo de um dos montes de carvão no fundo do pátio. Trevor não se recordava se tinha visto isso quando chegou naquela manhã ou se era algo novo. O que quer que fosse, imediatamente chamou sua atenção. Depois de estacionar seu veículo, Trevor começou a caminhar em direção ao monte de carvão de 3,5 metros de altura, onde aquela coisa estava. Quando se aproximou, percebeu que via um sapato, e essa figura escura era uma pessoa. Imediatamente, Trevor olhou ao redor, pois havia um grupo de pessoas sem teto que morava perto dos trilhos do trem, próximo ao pátio de carvão. Não era incomum para eles ficarem muito bêbados e depois vagarem até o pátio de carvão, onde às vezes dormiam. Então Trevor pensou: ok, claramente um desses moradores de rua bêbados conseguiu entrar no pátio e desmaiou em cima desse monte de carvão. Por isso, ao invés de ir até essa pessoa e falar com ela diretamente, Trevor apenas se virou, voltou para dentro do prédio de escritórios e ligou para uma ambulância. A ambulância chegou alguns minutos depois, sem as sirenes ligadas e em uma velocidade normal. Afinal, era algo rotineiro para eles recolher um bêbado e levá-lo de volta ao hospital. Quando os dois socorristas chegaram à base do monte de carvão, um deles começou a subir pelo carvão em direção à pessoa bêbada, para retirá-la de lá. Trevor, enquanto isso, se aproximou um pouco mais e percebeu que a pessoa que havia adormecido sobre o carvão estava usando calças muito boas, que pareciam ser sob medida. Certamente não era o que ele esperava que essa pessoa estivesse vestindo. Mas antes que Trevor pudesse realmente reagir às roupas, o socorrista começou a tentar mover a pessoa, e de repente, ao manipular o corpo, a expressão facial do socorrista mudou completamente, passando de algo rotineiro para totalmente horrorizado. Ele recuou, se virou e correu pelo monte de carvão, quase tropeçando. Quando chegou à base do monte de carvão, Trevor ouviu o socorrista dizer ao parceiro: chame a polícia agora. Trevor perguntou: o que está acontecendo? O que você viu? O socorrista que reagira daquela maneira apenas balançou a cabeça e se afastou para se recompor. Neste ponto, Trevor também estava começando a ficar assustado. Claramente, o que o socorrista acabara de ver o havia abalado muito. Então, Trevor apenas ficou ali enquanto o outro socorrista corria para dentro e chamava a polícia. Poucos minutos depois, um carro da polícia chegou em alta velocidade no pátio de carvão. Um policial chamado Alan Godfrey, junto com seu parceiro, saiu do carro. Imediatamente, o socorrista que tinha ido ao topo do monte e ficado assustado com o que viu, veio até Alan com um rosto muito pálido. Ele disse ao policial Alan que algo estava terrivelmente errado com a pessoa no topo deste monte. Alan, não tendo certeza do que esperar, foi até o monte de carvão com seu parceiro e com os socorristas, mas o policial decidiu subir o monte sozinho. Ele olhou para baixo e viu um homem deitado de bruços, usando um belo terno marrom de 3 peças. Alan imediatamente percebeu que não havia absolutamente nenhuma fuligem de carvão no terno deste homem, mesmo que Alan, só para subir até ali, basicamente tivesse se coberto completamente de fuligem preta. Por isso, ele se perguntava como o homem poderia ter chegado até ali sem ficar coberto de fuligem. Não fazia sentido. Além disso, Alan percebeu que o cabelo deste homem parecia completamente bizarro, como se alguém tivesse feito um corte de cabelo muito ruim, com tesouras sem corte. Parecia que apenas pegaram tufos de seu cabelo e cortaram aleatoriamente. Enquanto Alan olhava o cabelo desse homem, notou uma ferida bastante profunda na parte de trás do pescoço, que ainda estava sangrando. Porém, o que mais lhe chamou a atenção foi uma estranha substância verde e gelatinosa, visivelmente colocada sobre a ferida. Alan não tinha ideia do que era aquela substância. Imediatamente, Alan soltou o corpo e teve que recuar por um momento, porque o rosto do homem estava contorcido em uma expressão de terror absoluto, congelado. Alan percebeu rapidamente que, obviamente, isso não era apenas um morador de rua bêbado que desmaiou ali. Esse era um homem morto, e o que quer que tenha acontecido com ele deve ter sido incrivelmente aterrorizante. Acontece que o homem falecido no pátio de carvão era Zig Adamski, mas isso não resolvia o mistério do que havia acontecido com ele. Todd Morton, a cidade onde ficava esse pátio de carvão,
estava a 40 quilômetros de distância de onde Zig morava, e pelo que se sabia, ele não conhecia ninguém lá. Além disso, quando ele saiu para comprar batatas, estava a pé. Ele teria caminhado 40 quilômetros até essa cidade aleatória. Ainda parecia muito improvável que Zig pudesse simplesmente estar neste espaço público muito visível e chegar ao topo de um desses montes de carvão sem que alguém o notasse, seja Trevor, qualquer outro funcionário que estivesse lá, ou até mesmo alguém que estivesse passando próximo ao local. Havia muitos olhos nesse pátio de carvão, mas ninguém viu Zig. Era como se ele simplesmente tivesse aparecido no topo desse monte. E novamente, mesmo que Zig tivesse conseguido entrar e subir furtivamente até o topo desse monte, por que ele não tinha fuligem do carvão por toda a roupa? E talvez, se alguém o tivesse levado até lá, se alguém o tivesse assassinado e o colocado nesse monte de carvão, haveria ainda mais razão para ele estar coberto de fuligem, pois teria que arrastá-lo até o topo do monte. E deixando tudo isso de lado, se alguém realmente matou Zig e o colocou nesse monte, por que escolher esse lugar muito visível e público? E claro, há a questão do que Zig estava vestindo, aquele terno marrom de 3 peças. Ao que se sabe, o terno não era dele. E além disso, não estava vestido corretamente, pois os botões não estavam alinhados. O que parecia era que outra pessoa que não sabia como colocar um terno tinha tentado vestir Zig. Ainda, ele também não estava usando uma camiseta por baixo, era apenas o paletó sobre a pele. Além disso, Zig tinha esse corte de cabelo totalmente bizarro. E é claro, havia essa ferida na parte de trás do pescoço de Zig. A ferida, inclusive, não foi considerada fatal. Era um corte bastante profundo, mas não o teria matado. No entanto, a parte mais significativa daquela ferida era a misteriosa substância gelatinosa verde, que foi colocada sobre ela. Durante a autópsia de Zig, eles não conseguiram descobrir o que era essa geleia verde. Fizeram dezenas e dezenas de testes, mas não sabiam o que era. Também durante a autópsia, o legista determinou que Zig tinha realmente morrido no mesmo dia em que foi encontrado. Assim, ele ficou sumido por 5 dias entre o desaparecimento e o momento em que foi encontrado, neste monte de carvão. Mas ninguém sabe o que ele fez durante esse tempo. Quanto à causa de sua morte, o legista não estava totalmente certo, mas parecia que ele tinha morrido de um ataque cardíaco. O legista examinou todo o corpo de Zig em busca de sinais de alguma briga ou ferida de defesa que ele possa ter sofrido, mas não encontrou nada. No entanto, o legista encontrou apenas pequenas queimaduras na parte de trás do pescoço de Zig, causadas por ácido, mas não estava claro como elas foram parar ali. Quando inspecionaram o estômago de Zig, determinaram que ele estava se alimentando e bebendo regularmente. Então ele não estava desnutrido nem desidratado. Ele estava relativamente saudável quando morreu. Apenas teve esse ataque cardíaco por razões desconhecidas. Aparentemente, o que causou o ataque cardíaco o assustou tanto que seu rosto se contorceu daquela maneira horrível. No final, o legista meio que desistiu e concluiu que Zig havia morrido de causas naturais. Então o caso foi encerrado. Mas até hoje, ninguém tem ideia de como Zig foi de sair para comprar batatas para acabar a 40 quilômetros de distância, vestido de forma diferente, com um corte de cabelo estranho, com essa geleia no pescoço e queimaduras de ácido, morto com essa expressão horrível no rosto, em cima desse monte de carvão. Não faz sentido. Essa série de eventos inexplicáveis levou à formulação de diversas teorias sobre o mistério de Zig Adamski. Uma das teorias mais intrigantes é a ideia de que Zig foi abduzido por seres extraterrestres. Segundo essa teoria, após sair para comprar batatas, ele teria sido levado por uma nave espacial, onde passou por uma série de experiências traumáticas e foi posteriormente colocado no pátio de carvão em Todd Morton. Os defensores dessa ideia apontam para a falta de explicações sobre como Zig chegou ao local distante sem deixar rastros, o que poderia ser explicado pelo suposto transporte realizado por seres alienígenas avançados. Além disso, a substância gelatinosa verde encontrada em seu pescoço poderia ser um artefato de experimentos realizados pelos extraterrestres. Ainda, o policial Alan Godfrey afirmou ter visto um OVNI algumas semanas após encontrar Zig Adamski. Até hoje, não se sabe o que era aquela substância de gel verde na parte de trás do pescoço dele. Ela nunca foi identificada, mesmo após mais de 40 anos. Outra teoria é de que Zig foi vítima de um assassinato premeditado, e a sua morte foi encoberta para esconder a verdade. De acordo com essa hipótese, alguém próximo a Zig, ou desconhecidos que tinham interesse em sua morte, o levaram até o pátio de carvão em Todd Morton para esconder o corpo e dificultar a descoberta. Os defensores dessa teoria apontam para o fato de que Zig tinha inimizade com seu primo e para a recusa de sua aposentadoria antecipada, o que poderia ter causado ressentimento.
Eles também questionaram a falta de fuligem de carvão em suas roupas, sugerindo que alguém o tenha colocado no pátio. Uma terceira teoria sugere que Zig pode ter sido envolvido em algum tipo de experimento militar ou operação governamental secreta. De acordo com essa ideia, ele pode ter sido levado à força para um local incerto, onde foi submetido a experimentos desconhecidos, antes de ser descartado no pátio de carvão em Todmorton. Essa teoria é baseada em outras histórias de indivíduos que desapareceram sob circunstâncias misteriosas e foram posteriormente vinculados a atividades governamentais secretas. Quem acredita nessa teoria relembra o passado de Zig como prisioneiro durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de todas as teorias e especulações, o mistério de Zig Adamski permanece sem uma explicação definitiva. A investigação oficial concluiu que sua morte foi causada por um ataque cardíaco, mas as circunstâncias e eventos que levaram a esse desfecho continuam envoltos em mistério. E você? O que acha que aconteceu com Zig? Gostou da história? Dê um like, compartilhe com seu amigo que gosta de casos misteriosos e inscreva-se no canal.